Seja bem-vindo ao canal. Vamos falar aqui um pouco hoje de São Paulo e Barcelona, no Morumbi. São Paulo enfrenta a equipe do Barcelona, a equipe equatoriana. Um jogo bem morno, um jogo bem... Vamos dizer que eu não sou muito de falar do jogo pós-resultado, assim, né? Um time perde, é muito fácil a gente criticar. Quando o time ganha, a gente elogia bastante também. Mas embora aqui no nosso canal, vocês que já estão aqui já sabem que mesmo ganhando ou perdendo, tiver erro, a gente vai falar aqui, né? Mas foi um jogo bem morno, um jogo bem ruim, um jogo, aquela frase que eu falo, um jogo que não valeu o ingresso. Esse jogo não valeu o ingresso. Um jogo que, poxa, esperava mais do São Paulo, né? Mas do outro lado também tem um adversário, né? Então, o adversário estuda o outro time também do outro lado. Não é tão simples assim. A gente achar que o São Paulo vai entrar em campo e vai vencer o Barcelona, mas do outro lado o Barcelona vai estudar o São Paulo também, vai tentar neutralizar a equipe do São Paulo de alguma maneira, né? E vamos falar um pouco aqui desse jogo. Eu não vou trazer vídeo, como eu sempre falo para vocês, tá? Vídeo eu só trago no outro dia. Amanhã, vocês que vão ver esse vídeo agora, amanhã eu vou trazer análise do jogo do São Paulo em vídeo, vocês podem ver, tá bom? Já tem os vídeos tudo aqui, já tudo pronto, até amanhã só vou lançar, vou fazer o vídeo certinho pra gente falar um pouco do jogo, realmente mostrando imagens e movimentos, né? Aqui vamos colocar o campinho, vamos lá pro SofaScore, vamos falar um pouco do jogo do São Paulo. Eu acho assim, vamos lá, talvez vocês concordem comigo, discordem, fica à vontade para discordar também e exercer a sua opinião, que é muito importante também aqui no canal, tá bom? Coloca aí seu comentário, sua opinião, o que você acha, que você concorda, que você discorda do que eu vou falar aqui. Eu acho assim, eu acho que alguns pontos aqui, tá? Primeiro, Michel Araújo. Contra a equipe do Cobressal, vocês me corrijam se eu estiver errado, acho que foi Cobressal. O Michel Araújo, ele entrou nesse jogo, nessa posição, né, nesse posicionamento. O som de fundo é minha filha, tá? Ela tá acordada ainda, então não tem como fazer muita coisa, né? Não tem jeito. O Michel Araújo, ele entra nesse jogo contra o Cobressal nessa mesma posição aqui, jogando do lado direito do campo, né? E o próprio Zubeldia tira o Michel Araújo dessa posição, vendo que não estava dando resultado, realmente não estava dando resultado, o Michel Araújo foi muito mal nessa posição, contra a equipe do Cobressal, e muda de posição, coloca ele do lado do Ferreirinha, e o Ferreirinha vem, coloca o Michel Araújo aqui, vocês lembram, né? E quando o Michel Araújo veio para esse lado, a primeira ação do Michel Araújo foi um passe para o gol do Luciano, né? E o Luciano consegue fazer o gol. Porque aqui o Michel Araújo, ele é muito mais, ele fica muito mais à vontade, ele consegue contribuir mais e entregar mais para o São Paulo. O Zubeldia talvez esteja tentando achar uma maneira de colocar o Michel Araújo desse lado. Talvez, eu vou tentar aqui exercer uma ideia de visão de treinador, talvez para segurar mais o Igor Vinícius, por conta do Rojas aqui, que é um jogador que poderia ganhar as costas do Igor Vinícius. Então talvez ele trouxe o Michel Araújo para cá, o Michel Araújo ia fazer um corredor, mas não fez tanto assim um corredor, tá? O Michel Araújo trabalhou mais por dentro aqui, mais por esse setor. Em alguns momentos ele aparecia no corredor, mas era muito pouco. O Igor Vinícius se aproximava apenas até aqui, o Igor Vinícius, né? Não fazia o corredor, o Igor, então ele se aproximava até uma parte do campo e não aprofundava, e o Michel Araújo trabalhava mais por dentro. Mas o Michel Araújo, ele é esquerdo, então talvez a ideia do Zubeldia foi o quê? Foi colocar o Michel Araújo desse lado de campo, para que o Michel Araújo pudesse fazer um cruzamento fechado, né? Um cruzamento mais aberto. Desculpa, cruzamento mais aberto, porque ele é esquerdo. Ele chegando aqui, ele consegue te dar a possibilidade do cruzamento aberto, buscando o André, buscando o Luciano, e também o Michel Araújo poder trabalhar com essa bola na jogada de 1 contra 1, para fazer uma finalização também de esquerda. Talvez essa foi a intenção do Zubeldia. Eu achei que essa foi a intenção do Zubeldia. Né? Ter o jogador com a perna ao contrário, naquele lado de campo, com uma finalização, um cruzamento mais aberto. Do outro lado, você tinha o Ferreirinha, que era jogador do 1 contra 1, em cima do Caruso, mas o Wellington, que em alguns momentos trabalhava por dentro, mas o Wellington fez bastante corredor e o Ferreirinha entrava aqui por dentro. Qual era a intenção? O Ferreirinha entra por dentro, puxa o Caruso, abre o corredor para o Wellington descer e o Quinteiro tem que vir atrás do Wellington. Essa era uma intenção, né?
da equipe do São Paulo, quando o Ferreirinha entrava por dentro para atrair o Caruso para abrir o corredor para o atacar aquele corredor. Era uma intenção. Mas o São Paulo ficou muito lento. Por que o São Paulo ficou muito lento? O São Paulo tinha Alisson armando esse jogo, né? O Alisson. Eu sempre digo um segundo ponto aqui negativo que eu vou colocar aqui. O ponto que eu vou colocar aqui é o Luciano. O Luciano, tinha falado no jogo anterior, que o Luciano volta muito para armar como um 10. E o Luciano voltando para armar, o Luciano não é um meia. Ele vai te dar uma qualidade ali de passe, ok, mas não uma qualidade de passe como um meia vai te entregar. Né? Achar soluções. O Luciano não vai encontrar soluções nesse setor aqui, ó. Não vai encontrar soluções nesse setor. O Galopo é um jogador mais articulador. Ele sim é um pensador e consegue distribuir a bola, o Galopo. Mas o problema é o seguinte, o Galopo ele não se movimenta no entrelinhas. Se você olhar bem, a equipe do Barcelona, ela veio no 4-1-4-1, né? Então, 4 jogadores aqui, né? O Quinteiro, vou colocar ele mais aqui em cima, o lateral Caruso aqui, eles vieram no 4-1-4-1. Esse jogador que é o Trindade, ele faz a varredura no entrelinhas, nesse setor. O Trindade faz a varredura nesse setor. Então, quando o Luciano subia para receber essa bola aqui, o Trindade já grudava aqui no Luciano, tirando possibilidade de movimentação. Então ele tirava do Luciano, o Luciano já é lento. E com o Trindade colando no Luciano, o Luciano ficava sem movimentação. Se você depois olhar, vou no SofaScore, a gente vê melhor no mapa de calor. E o Ferreirinha, ele tentava trabalhar por dentro para abrir o corredor pro Everton, tentando atrair o Caruso, e ele atraía sim o Caruso, porque não tem como o Ramires subir no Ferreirinha, se o Ramires sobe no Ferreirinha, abre espaço para o André, então o André segurava aqui o Ramires, e o Luciano ficava quase com 2 marcadores. Quando o Luciano ia receber a bola, virar, mesmo se o Luciano passa do Trindade, o Luciano já tem um Sousa aqui, marcando. Aí o Araújo entra por dentro, o Araújo atrai o Barbosa, o Vinícius não pode descer muito, porque o Rojas vem descer junto aqui. Então o São Paulo alto se marcava em alguns momentos. Qual seria uma solução legal aqui para a gente dar uma olhada? Qual seria uma solução aqui bacana a ser feito? Seria o seguinte: como estava marcando no 4-1-4-1, né, na fase defensiva, Barbosa aqui, Caruso, né, o Trindade, você poderia manter o André aqui, você poderia manter o Luciano também aqui, tá? Qual seria a limitação do Luciano? Beleza, Ferreirinha, Michel Araújo, tá bom. Galopo e Alisson. Qual seria a limitação do Luciano de movimentação? Seria o seguinte, o Luciano não precisava subir até aqui. O Luciano se movimentava nesse setor aqui, ó, nessa zona 14 aqui, ó. O Luciano se movimentando nessa zona aqui, o Luciano ia deixar o Sousa numa situação ruim, porque o Luciano ia para lá, se ele tá marcando pro encaixe de perseguição, ele ia junto com o Luciano, e não ia acontecer isso, então ele ia ficar aqui, o Ramires ia ficar com 2 jogadores aqui desse lado, porque o Luciano ia se movimentar em alguns momentos do jogo, né? Essa seria a movimentação do Luciano só nesse setor aqui próximo da grande área, tá? Para poder atrair a marcação do Barcelona. Já o Caruso já tem aqui o Ferreirinha. O que poderia acontecer é colocar um jogador de mais mobilidade no lugar do Galopo. Tu tira o Galopo, um exemplo aqui, vamos colocar um exemplo aqui, tá, gente? Bem assim, um exemplo, só um exemplo. Tu pode colocar um exemplo, jogador de movimentação. No São Paulo ele poderia trabalhar ali. O Lucas não pode estar jogando porque estava machucado. Tu põe o Rodriguinho, um exemplo, e fala pro Rodriguinho: teu trabalho é se movimentar no entre linhas. Tu vai se movimentar no entre linhas. Tu vai fazer a varredura dos 2 lados, tu vai fazer essa contenção de apoio, tanto pro Ferreirinha, tanto pro Michel Araújo, com bastante movimentação. E o Luciano só se movimenta nesse setor. Se ele vai fazer isso aqui, essa movimentação, ele vai atrair o Trindade para cá. Atraindo o Trindade para cá, né, nessa construção, a bola estando com o Alisson, tu pode subir o Luciano. Porque se o Luciano sobe livre. Ou a Arroio ia marcar aqui o Luciano, ia abrir um espaço aqui para a subida do Michel, então alguém sempre ia receber a bola, ou ele ia ficar e o Luciano ia atrair o Sousa. Se o Luciano atrair o Sousa, isso não ia acontecer. Se o Sousa é atraído, o Sousa abre espaço nas costas do André. O André até recebeu uma longa aqui do Alisson. Então isso não ia acontecer. Então o Luciano ia ter uma liberdade de receber essa bola, porque o André ia segurar os 2 jogadores aqui, os 2 zagueiros, com a preocupação de não deixar espaço nas costas. O Trindade ou fica com o Luciano ou fica com o Rodriguinho. Então o São Paulo sempre ia ter espaços para se movimentar. Se o Gaiobo
Se o Gaiobo descer esse aqui para marcar o Rodriguinho, ok, não tem problema. Aí você fala, pô, agora ficou tudo igual. O Ferreirinha vai trazer a movimentação por dentro aqui. O Ferreirinha, eu falo jogador de movimentação. O Rodriguinho movimenta mais que o Galo para receber essa bola aqui. Se o Caruso vem com o Ferreirinha, abre espaço na velocidade aqui no corredor para o Wellington. Então o São Paulo poderia achar alguma movimentação para atrair a equipe do Barcelona e tentar alguma mudança, não sei, né? A gente está aqui fora, é muito fácil de falar. Como eu sou treinador, eu sei que é difícil também em alguns momentos você achar uma peça ali para colocar em campo e você pensa em colocar e não dá certo, complica teu trabalho, sabe? E aí acaba sendo pior o resultado. Então a equipe do Barcelona de Guayaquil marcou muito bem. Eles marcaram bem. O único local que o São Paulo tinha realmente jogado era aqui, com o Ferreirinha e com o Wellington. Pelas ultrapassagens dos dois. O Luciano ficou anulado praticamente nesse jogo e não estava bem. O André, então, coitado, o André não conseguia fazer nada, estava sempre bem marcado pelo Ramires. E quando não, o Sousa chegava junto também. Então há uma dificuldade, tinha que ter algum jeito de mudar isso, né? Tanto é que no segundo tempo, vou olhar aqui na minha colinha, tá? Aqui para mim, porque não vou conseguir lembrar. Entra o Luciano e o Luan, né? O Lucas, quer dizer, o Lucas entra no lugar do André, né? O André sai. Qual é a ideia do Zubeldia? E o Juan no lugar do Galopo. Né? Sai o Galopo, entra o Juan. Né? Aí o Juan vai fazer esse cara mais de área para segurar mais os zagueiros. O Lucas vai se movimentar mais aqui nesse setor. Tá? O Lucas vai se movimentar mais nesse setor, que é um jogador de bastante movimentação. Vou tirar o Galopo daqui. Acho que eu tirei o Luciano, né? E fica o Luciano e o Luan aqui. Mas o Lucas vai fazer quase um papel também que estava fazendo o Galopo, mas agora com mais movimentação. Aquilo que eu tinha falado, agora entra o cara mais agudo. Aqui, em alguns momentos, você tinha o Lucas aberto também. Em alguns momentos você tinha o Lucas aqui. Eu mostro na imagem para vocês. Em alguns momentos você tinha o Lucas aberto no jogo. Né? E depois saiu o Michel Araújo para a entrada do Luiz Gustavo. Sai o Michel Araújo, aí o São Paulo já vem uma contenção melhor, coloca o Luiz Gustavo para ser esse cara aqui da marcação, esse cara que vai dar mais dinâmica no jogo, vai ter mais qualidade no passe. Como eu já falei, eu uso o Luiz Gustavo como terceiro zagueiro, eu prefiro, mais do que o Diego Costa. Eu prefiro usar o Luiz Gustavo, Alan Franco e Arboleda. Se for para trabalhar com a linha de 3, eu prefiro o Luiz Gustavo. Tá? E eles colocam o Luiz Gustavo no lugar do Michel Araújo. E o São Paulo fica assim: Luiz Gustavo, Alisson, Michel Araújo, Ferreirinha, o Lucas se movimentando muito aqui por dentro, fazendo essa movimentação, o Lucas, e trocando alguns momentos com o Luciano. Então o Lucas é esse cara de varrer esse entre linhas, e depois sai o Ferreirinha para a entrada do Eric, né? Aí entra o Eric vem para o lado de jogo normal do Eric, o Luciano abaixa aqui, e cadê o Lucas? O Lucas vem aqui para trabalhar assim. Aí o São Paulo começa a trabalhar assim, novamente, mas agora com um jogador muito mais agudo aqui, que é o Lucas, se movimenta bastante. O Luan saindo da área também em alguns momentos para receber, o Luciano também e o Eric também. Mas eles também mudam, né? Eles colocam um jogador bem jovem, né? Que esse jogador aqui, ó, tem apenas 17 anos, né? Esse jogador, 18 anos, no lugar do Frindesgis, difícil pra cacete, esse cara. Ele entra aqui, ele é polonês, né, gente? Esse jogador aqui, ele é polonês. Ele é polonês que nasceu na Colômbia, eu acho. Ele nasceu na Polônia, quer dizer, ele foi criado na Colômbia. Parece que é isso. Ele jogava no Alcas. Ele jogava no Alcas do Equador, né? Ele era do Alcas, ele foi pro Barcelona. Isso mesmo. E eles mudam também, eles colocam o Dias, né? O Dias entra no lugar do Gaiboa, entra o Dias, que é um articulador, o Dias, tá? Então eles renovam o seu ataque, tá bom? Depois entra o Caruso no lugar do Rojas. Caruso também é um atacante mais de velocidade também, para tentar segurar o Igor Vinícius aqui. E eles vão mudando também, eles vão quase para um 4-3-3, porque sai o Quinteiro também, sai o Quinteiro e entra o Barro, né? Aqui no jogo também, sai o Quinteiro e entra o Barro. Aí o que acontece? O Barro vem para cá, o centro, o Dias abre mais para o lado, e fica assim a equipe do Barcelona, mas com jogadores mais de velocidade, tanto o Caruso, tanto o Obado, né, um jogador jovem, também de expulsão e muito físico,
para tentar na bola longa ali vencer o São Paulo. Então acho que o São Paulo hoje poderia ter uma mudança diferente no jogo, como eu mostrei para vocês aqui no início, poderia, mas é muito fácil para me falar agora, né? Mas a minha crítica aqui é o Araújo no jogo, acho que não necessitava. Eu já entraria com o Eric, tá? Se é para entrar com o Michel Araújo, cara, abre o corredor para os Vinícius. Abre o corredor para o Vinícius, tenta trazer o Luiz Gustavo para o jogo e o Alisson. Tenta fazer uma contenção maior de defensiva, sei lá, se dá um jeito, trabalhando 4-3-3, sei lá, Alisson, Luiz Gustavo e Galopo, Luciano, Ferreirinha e Michel Araújo, pronto. Define, deixa o André no banco, o André não tá rendendo tanto assim. Dá uma minutagem de descanso para alguns jogadores. O Alisson deveria já ter essa minutagem de descanso, tá? O Alisson vem toda hora jogando, deveria dar um período pro Alisson aí de descanso também. E vamos falar aqui do jogo, ó. Vamos aqui no SofaScore para a gente dar uma olhadinha aqui. Ó, São Paulo foi muito melhor, né? O que a gente vê aqui no primeiro tempo e no segundo tempo, São Paulo foi superior à equipe do Barcelona. Vamos dar uma olhadinha no mapa de calor que tá falando agora dos jogadores de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha aqui no Michel Araújo. Vamos primeiramente olhar Michel Araújo e o Vinícius. Vamos lá. Vamos ver o mapa de calor do Michel Araújo. Michel Araújo, ó. Estão observando aqui que o Michel Araújo não fez o corredor. Fez muito pouco. O Michel Araújo trabalhou mais aqui por dentro e mais aqui, ó. Então o Michel Araújo, esse lado do São Paulo era um lado construtor. O outro lado do São Paulo era um lado de ataque, o lado do Ferreirinha. Vocês entendem que era um lado mais de construção do que de ataque? Por que um lado mais de construção? Vamos olhar o Igor Vinícius. Olha o Igor Vinícius. O Igor Vinícius ficou mais na defesa. O Igor Vinícius chegava até aqui, esse era o limite do Vinícius. Aqui tem um vazio, ó. O Vinícius não descia nesse setor aqui, olha o vazio aqui, ó. Aqui tem um vazio que o Vinícius não atacava. Então mostra que é um lado mais de contenção e de construção. Com o Michel Araújo, aquilo lá que eu falei, receber a bola para fazer cruzamento aberto e uma finalização de esquerda. Vocês já viram esse lado, né? Agora vamos ver o lado esquerdo de São Paulo. O lado esquerdo, o Ferreirinha. Diferente do Michel Araújo, o Ferreirinha faz mais um pouco o corredor e muita ponta da área e vem buscar muita bola aqui. Para dialogar muito com o Wellington e com o Alisson. Tá? É um jogador mais agudo, jogador de 1 contra 1. Então ele e o Wellington revezavam. Olha a diferença do Wellington pro Igor Vinícius, vamos ver. Olha o Wellington. O Wellington faz muito mais corredor que o Igor Vinícius, ó. Olha como o Wellington fez o corredor. Ó, bastante o corredor até o final. Escanteio, mas tudo bem, mas ó, como ele fez o corredor. Porque o Ferreirinha trabalhava por dentro, dava o corredor pro Wellington ultrapassar, e o Wellington ali atraía o jogador o Quinteiros, né? Tentava ali, o Caruso entrava por dentro para marcar o Ferreirinha. Olha o Igor Vinícius aqui, se você dar uma olhada, a diferença do Wellington. O Igor Vinícius tem uma limitação, não chega até aqui. Entende? Então, você vê a diferença. O Luciano, um exemplo. Luciano, ele trabalhou Galopo. Vamos ver o Galopo. Galopo. Onde trabalhou até o Galopo? O Galopo trabalhava até aqui quando ele entrou na área, né, para finalização. Mas onde ele trabalhava o Galopo? Nessa região, muito mais aqui, ó. Muito mais centralizado aqui o Galopo, muito próximo também ali do que fazia o Michel Araújo, né? Ó, muito próximo também do que fazia o Michel Araújo, ocupando ali quase o mesmo espaço. Então o Galopo não é daquele cara que fazia varredura no entre linhas, como eu falei, porque o Ferreirinha já fazia isso desse lado, mas é importante ter um jogador que faça essa movimentação, sabe? Essa movimentação horizontal ali para poder te dar uma dinâmica ali, atrair a marcação, né? Esse cara que faça esse balanço de apoio de esquerda e direita. Aqui você vê que o Galopo trabalhava mais nesse setor. Se você olhar aqui o Luciano, olha o Luciano trabalhou quase como meia também, né? Olha o Luciano trabalhou muito mais aqui e vindo buscar bastante bola, alguns pontos aqui que, alguns momentos que ele se movimentou, mas ó, muito mais centralizado aqui do que na área. O Galopo centralizou mais na área que o Luciano, olha só. O Luciano muito menos na área, o Galopo muito mais na área que o Luciano, cara. Entendeu? O Luciano é o cara de área, o Galopo é o cara para estar aqui. Mas o Luciano tinha um problema, né? Que era o Trindade. Se você olhar aqui, vamos olhar aqui o Trindade. Ó. O Trindade, esse cara fazia a varredura do entre linhas. Onde estava mais concentrado o Trindade? Em alguns momentos descendo aqui para apoiar o Caruso na descida do Ferreirinha. Mas onde estava o Trindade? Ó, muito centralizado aqui, onde ficava o Luciano. Ó. Se você olhar o mapa de calor do Luciano, ó o do Trindade. Muito encostado ali no Luciano, fazendo essa varredura desse setor, o Luciano não receber bola entre linhas, o Luciano só para receber. Assim como também o Michel recebia também essa bola entre linhas. Então o Trindade fez um excelente jogo. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Barcelona, foi o Trindade. Ele fez um grande jogo.
Então neutralizou muito bem o Luciano. Então, se tu põe um jogador de mais movimentação, encosta o Luciano na zaga, para ficar em cima aqui do Sousa e do Ramires, tanto o Ramires aqui, tanto o Sousa teve que ficar mais na área, por conta do centroavante do São Paulo, eles ficariam mais na área realmente, ó, não sairiam muito. Pode ver que o Sousa ainda subiu mais um pouco, né, que ele joga como volante também, ele subiu mais um pouco para fazer construção, levando a bola, né, até a fase de construção, mas você prenderia mais esses jogadores lá. Pode ver que eles saíram bastante, porque o Luciano saía, o Sousa também saía, aqui, ó, o Sousa subia para marcar o Luciano numa contenção ali na cobertura, enquanto o Trindade matava a jogada, entende? Então, acho que pode ser que faltou uma coisa ou outra aí, mas o Ariel Roland fez um bom jogo. O Ariel Roland, ele conseguiu aí realmente hoje neutralizar um pouco a equipe de São Paulo. Isso faz parte do futebol, gente, normal. Amanhã você vai jogar bem, hoje oscila um pouco, depois você retoma de novo o seu desempenho com excelência, tá bom? Isso é futebol. Gente, vou encerrar aqui o vídeo, ficou longo. Obrigado pela companhia aí, um abração para vocês. Amanhã a gente põe um vídeo aqui de análise, tá bom? Então é isso aí, até a próxima.